Bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da palavra de Deus. Eu tinha um professor de mestrado que dizia o seguinte: há textos na Bíblia que são tão fáceis que até uma criança pode compreender. Outros exigem um pouco mais de estudo, conhecendo a língua original, o contexto da época e outras regras de interpretação. Mas alguns textos são dificílimos. Não vamos entender tudo, mas aquilo que é essencial, com certeza, vamos compreender e poder praticar. É isso aí. Um capítulo por dia, fazendo uma meditação, e hoje o capítulo é Gênesis 34. Estamos aí na história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e o tema de hoje é o abismo de um simples pecado. Um simples, né? Não existe pecadinho e pecadão, existem consequências diferentes. E nós vamos então ler o primeiro versículo aqui deste capítulo, Gênesis 34, 1. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo nessa hora. Diz assim: Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, então uma das filhas de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Diz aqui que ela saiu para ver as filhas daquela terra. O termo filhas da terra sugere algo pejorativo. Ele aparece apenas duas vezes na Bíblia. A outra vez em Gênesis 27, 46, quando Rebeca é contrária a Jacó se casar com as filhas da terra. Este povo que Diná saiu a ver aqui as filhas da terra eram os heveus. Eles não tinham os mesmos costumes dos filhos de Israel. Eles adoravam outros deuses. E a prova disso é que Siquém, filho do príncipe Amor, abusou de Diná e isso causou ódio entre os irmãos dela. Depois desse acontecimento aqui, onde Diná saiu a ver, se misturou com aquelas filhas, Siquém apaixonou-se por ela e abusou dela. O pai dele veio falar com Jacó propondo um acordo. Mas Simeão e Levi, que são irmãos de Diná, ficam tão chateados e preferem enganar eles, dizendo que se eles se circuncidarem, ou seja, cortarem a pele ali do órgão masculino, assim eles poderão se unir aos heveus. Mas Simeão e Levi só esperam aqueles homens fazerem isso, sentirem dor, e no terceiro dia, quando eles estão sentindo a pior dor, eles entram na cidade e matam todos os homens. Uau, que tragédia! Jacó fica muito irritado com isso, com a atitude de juízo exagerada por parte deles, o que tinha trazido ódio e ameaça para sua casa, por causa dos povos que viviam ali ao seu redor. Às vezes a gente acha que o fato de participar de festas mundanas, frequentar casas que não conhecemos, deixar até os nossos filhos dormir na casa de pessoas estranhas, ir a boates, shows, botecos, não tem nada a ver. Contudo, é muitas vezes nestes lugares e eventos, dada conversas tolas, atos imorais, o uso de bebidas e drogas, é que o inimigo tem prato cheio para fazer algo terrível nas nossas vidas. Às vezes começa com a aliança com alguém ali que a gente não conhece. Muitas vezes pode ser algo que nos chama atenção e um desejo que surge no nosso coração e somos pegos pelo inimigo. Existem ambientes que não foram consagrados ao Senhor, entenda isso, meu irmão. As motivações que estão ali não é servir a Deus, mas servir à própria carne, aos desejos, não se importando com as consequências que teremos que arcar. Cuidado ao ser dirigido pelo seu coração, ao ficar observando demais os que estão no mundo e comparar-se como se eles estivessem vivendo uma verdadeira alegria e você não.
Tudo começou nessa história triste de destruição, que na verdade levou toda uma cidade a ser destruída, quando Diná resolveu observar e conhecer aquelas mulheres da terra. E não se protegeu, não conversou com ninguém, não foi junto com ninguém, né? Não pediu conselho. E isso é outro problema. Muitas vezes a gente faz essas coisas por achar, né, que estamos certos, por sermos independentes. E aí achamos que podemos agir sem o conselho de alguém. O simples conhecer, né, as filhas daquela terra levou a Diná à desonra, seus irmãos ao ódio e ao engano, os heveus à destruição e a família de Jacó a ser odiada. Um abismo chamando outro. Observe que nesse texto, quando você lê Gênesis 34, nenhuma vez é citado o nome de Deus. Ele não foi consultado, nem muito menos ouvido, e por isso houve destruição. Veja, onde Deus não é bem-vindo, não há como esperar boas coisas. Não tem intimidade com aqueles que não temem a Deus. 1 Coríntios 15, 33 diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos orar nessa hora e pedir ao Senhor que tire do nosso coração, né, todo o ímpeto de fazer as coisas sem o seu conselho, sem a sua direção. Senhor, guarda os meus olhos de desejar as coisas dessa terra, de procurar, observar e comparar. Senhor, tira toda a comparação do meu coração. Que eu possa ser, Pai, moldado por Ti a cada dia, levado, Deus, a viver uma vida que Te agrada. Guarda a porta dos meus lábios e do meu coração, dos meus olhos, dos meus ouvidos, guarda os meus sentidos, Senhor, coloca guardas para que, Deus, tudo aquilo que eu desejar possa ser submetido à cruz e ali eu morrer, para a glória do Senhor. Aleluia. Glória a Deus por mais essa meditação. Se você ainda não me segue no Instagram, não se inscreveu pelo YouTube, eu peço que você me ajude também compartilhando esse vídeo com outros irmãos e outras pessoas que precisam ouvir essa palavra. Amém? Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Um forte abraço, não deixe de ler a palavra de Deus e meditar nela.